Se você está ouvindo isso à noite, talvez deva pensar 2 vezes antes de continuar. Essa é mais uma história real, enviada por um ouvinte do canal. Uma história que, segundo ele, não conseguiu esquecer, mesmo depois de anos. Prepare-se, apague as luzes, coloque os fones. E lembre-se, na descrição eu deixei uma lista com os 15 melhores livros de terror para quem quer ir ainda mais fundo nesse tipo de escuridão. Agora, escute com atenção. Essa história foi enviada por alguém que preferiu não se identificar. Ele trabalha como um entregador de comida em uma cidade de médio porte no sul do Brasil e jurou que tudo que você vai ouvir agora aconteceu exatamente como ele contou. Ele diz que depois daquela noite, nunca mais aceitou pedidos depois das 23 horas. Na época, era começo de julho, inverno rigoroso, as ruas desertas. Passava um pouco da meia-noite quando o aplicativo de entregas tocou com um novo pedido, o último antes de encerrar o expediente. Era uma entrega pequena, um lanche e uma bebida, numa área um pouco mais afastada da cidade, perto de uma estrada semi-abandonada onde quase ninguém morava mais. O endereço era uma pequena chácara que ele nunca tinha visto ativa nos mapas. Ele quase recusou, mas o valor da entrega era alto. Dinheiro fácil, pensou. Ao chegar, a entrada da propriedade estava aberta, um portão de ferro antigo, enferrujado, completamente escancarado. Ele ficou ali parado por alguns segundos, esperando alguém vir pegar o pedido, mas ninguém apareceu. Apenas o som do vento e o rangido das árvores. Resolveu entrar, guiando a moto por uma estradinha de terra até uma casa de madeira mal iluminada. Uma única luz estava acesa no andar de cima. Ele buzinou uma vez. Nada. Buzinou de novo. Silêncio total. Quando já estava prestes a cancelar o pedido, uma notificação apareceu no celular. Deixe o pedido na varanda e vá embora. Ele achou estranho. Ninguém fazia isso pessoalmente àquela hora, mas desceu da moto, caminhou até a varanda da casa e deixou o pacote de comida. Nesse momento, ouviu um barulho dentro da casa. Parecia o som de alguém se arrastando no andar de cima. Depois, passos lentos, seguidos de algo mais grave, como um objeto pesado caindo. Ele recuou devagar, mas antes de chegar à moto, o som parou. Uma janela se abriu no andar de cima. Uma figura escura, quase um vulto, apareceu atrás da cortina. Não dava para ver o rosto, mas o entregador jura que sentiu a coisa olhando diretamente para ele. Ele pegou o capacete e correu para a moto. Foi quando o celular tocou. Era o número do cliente. Atendeu tremendo. A voz do outro lado sussurrou: "Você está vendo isso também?" Ele desligou na hora. O medo paralisava seus dedos. Quando tentou acelerar, a moto não ligava. Tentou de novo e nada. A porta da frente da casa se abriu lentamente, com um rangido metálico. Ninguém saiu, mas o vento carregou o cheiro de algo azedo, podre, como carne estragada. Finalmente, a moto pegou. Ele saiu acelerando com a roda derrapando na lama da estrada. Só quando voltou para a parte urbana da cidade, já perto de um posto de gasolina, percebeu que o pacote de comida ainda estava com ele. Ele não havia deixado nada na varanda, nada. Conferiu o pedido no celular. O histórico havia sumido. Nenhum pedido registrado, nenhum valor recebido, nenhum número. Como se aquilo nunca tivesse acontecido. Na noite seguinte, ele recebeu uma mensagem anônima no celular, com apenas uma palavra: obrigado. Ele tentou rastrear o número, mas era inexistente. Desde então, diz que vive com a impressão de que algo ainda o observa quando ele trabalha à noite. Em alguns dias, vê aquela casa passando rapidamente pela janela do carro, mesmo em bairros onde nunca esteve antes. Dizem que certos lugares não querem ser encontrados, mas, de vez em quando, eles deixam uma trilha. E se você a seguir, não espere que as regras do nosso mundo ainda façam sentido. Essa história, a pessoa também pediu para não ser identificado. Ele só disse que mora no interior do Paraná, em uma casa que foi herdada do avô. O que aconteceu com ele começou de forma sutil, mas foi se tornando um pesadelo que ele não esquece até hoje. Tudo começou quando ele se mudou para casa em abril de 2022, logo após a morte do avô.
Era uma casa antiga, com piso de madeira e paredes úmidas, mas bem preservada. Ele sempre teve uma boa relação com o avô e nunca ouviu falar de nada estranho naquele lugar. Mas, na primeira semana, algo já o incomodava. Todas as noites, às 3 da manhã em ponto, ele acordava sem motivo aparente. Um despertar súbito, com o coração acelerado, como se estivesse sendo observado. No início, achou que era ansiedade pela mudança. Mas, na terceira ou quarta noite, ao acordar naquele mesmo horário, ouviu uma coisa que o paralisou. Uma voz sussurrando atrás da porta do quarto. A voz era baixa, arrastada e dizia seu nome. Só o nome dele, nada mais. Ele congelou, ficou ouvindo por alguns segundos, até que a voz simplesmente parou. Criando coragem, se levantou, abriu a porta com cuidado e não havia ninguém no corredor. A casa estava completamente em silêncio. Tentou racionalizar. Talvez fosse o vento, talvez tivesse sonhado, talvez fosse o começo de algum distúrbio do sono. Mas, na noite seguinte, aconteceu de novo. Acordou exatamente às 3 e ouviu a voz, novamente sussurrando o nome dele, agora com um tom ligeiramente mais insistente, um pouco mais alto, como se quisesse ser ouvida. A voz parecia feminina, mas não tinha emoção. Era quase mecânica. Vinha sempre do outro lado da porta, nunca mais longe, nunca mais perto. Ele passou a dormir com fones de ouvido, tentando abafar qualquer som. Funcionou por 2 dias. No terceiro, acordou mesmo com os fones e percebeu que a voz estava dentro do quarto. Mais baixa, mais próxima. Ele se encolheu debaixo do cobertor como uma criança e ficou ali até o dia amanhecer. Começou a pesquisar sobre a história da casa, perguntando a vizinhos mais antigos. Descobriu que muitos anos antes, ainda nos anos 70, a casa tinha pertencido a uma família que perdeu uma filha de 12 anos em circunstâncias misteriosas. Diziam que ela havia sido encontrada morta no quarto, com as mãos nos ouvidos. O pai nunca aceitou a morte da menina e enlouqueceu pouco tempo depois. Foi nesse momento que ele decidiu sair da casa por alguns dias. Passou o fim de semana na cidade, na casa de um amigo, e jurou que não voltaria a dormir ali sozinho. Mas, como ainda tinha coisas na casa e não podia abandonar tudo, voltou numa segunda-feira pela manhã. O plano era empacotar o essencial e colocar a casa à venda. Naquela noite, dormiu com a luz acesa e, pela primeira vez em dias, conseguiu descansar sem interrupções. Mas, ao acordar, encontrou algo que fez o sangue gelar. A porta do quarto estava trancada por fora. Ele sempre dormia com a porta fechada, mas nunca trancada, e não havia ninguém além dele na casa. Forçou a maçaneta, empurrou com força, até que finalmente conseguiu sair. Correu até a sala e ligou para a mãe desesperado. Disse que ia embora dali imediatamente. Enquanto falava ao telefone, viu algo no chão do corredor, uma folha de papel dobrada. Pegou com hesitação. Era uma foto antiga, amarelada. Na imagem, uma menina pálida, com cabelos escuros, parada em frente a um espelho rachado. No verso da foto, escrito com uma caligrafia tremida: "Você também está ouvindo?" Algumas casas guardam lembranças, outras guardam vozes. E tem vozes que só precisam ser ouvidas para nunca mais te deixarem. Se você mora sozinho e acorda todas as noites no mesmo horário, talvez não seja coincidência. Talvez alguém esteja chamando. E o pior que você pode fazer é responder. Essa próxima história foi enviada por um cara chamado Marcos, que mora em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Segundo ele, isso aconteceu em 2017, quando ele trabalhava fazendo entregas de madrugada, transportando peças automotivas entre oficinas da região. Naquela noite específica, ele estava voltando para casa depois de um turno especialmente longo. Eram quase 2 da manhã quando ele pegou a estrada de terra que cortava uma zona rural. Era o caminho mais curto, mas também o mais isolado. Ele já conhecia cada curva e cada ponto sem iluminação. Não havia sinal de celular e quase nunca cruzava outro carro.
Foi depois de uma curva fechada, numa parte onde o mato era alto dos dois lados, que ele viu uma coisa estranha. Um homem parado no meio da estrada, de frente para ele. A princípio, pensou que fosse algum morador local. Reduziu a velocidade, mas notou que o sujeito não se mexia. Estava completamente imóvel, como se estivesse esperando por ele. Quando os faróis do carro bateram na figura, Marcos sentiu um frio no estômago. O homem vestia algo parecido com um paletó velho e sujo, mas o rosto estava coberto por uma sombra que o farol não parecia conseguir atravessar. Aquilo já seria assustador o suficiente, mas foi quando ele diminuiu quase até parar o carro que percebeu. Aquele homem não tinha sombra nenhuma no chão. Ele acelerou e desviou pela beirada da estrada, quase enfiando o carro no mato. Passou pelo homem sem olhar muito, mas viu pelo canto do olho que ele virou a cabeça devagar, acompanhando o carro. Mesmo com os vidros fechados e o som desligado, Marcos jurou que ouvia um sussurro. Mais à frente, já tremendo, ele olhou pelo retrovisor. O homem continuava parado no mesmo ponto da estrada, só que agora estava de costas. Aquilo não fazia sentido. Ninguém conseguiria virar tão rápido e muito menos permanecer completamente imóvel daquele jeito. Quando finalmente chegou na cidade, parou o carro em frente a um posto de gasolina 24 horas e ficou ali, com o motor ligado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Decidiu não voltar mais por aquele caminho, mas o pior ainda estava por vir. Na noite seguinte, foi acordado por um barulho no quintal. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, arrastando os pés. Pegou uma lanterna e saiu com cuidado. E ali, do outro lado do portão, estava o mesmo homem da estrada, parado, olhando fixamente para ele. Agora conseguia ver o rosto. Era uma pele esbranquiçada, com os olhos fundos, como se nunca piscasse. O mais estranho é que mesmo debaixo da luz do poste, nenhuma sombra surgia atrás dele. Marcos gritou e correu para dentro, chamou a polícia, mas quando os oficiais chegaram, não encontraram ninguém. Só marcas de sapato na terra, no formato de pés grandes, arrastando, em círculos. Ele nunca conseguiu explicar aquilo. Mudou de endereço 2 meses depois e vendeu o carro. Jurou que desde aquela noite, às vezes ainda acorda no meio da madrugada sentindo que alguém está parado na frente da janela, do lado de fora, observando. Mas o que o deixou mais abalado foi algo que ele encontrou meses depois, por acaso, quando ajudava um primo a limpar um galpão antigo. Uma fotografia antiga, em preto e branco, de um homem vestindo um paletó velho, parado no meio de uma estrada de terra. No verso, alguém escreveu: "Ele aparece quando você vê demais." Algumas estradas escondem mais do que curvas perigosas. Às vezes, elas escondem presenças que não querem ser esquecidas. E quando você cruza o caminho de uma delas, pode ter certeza, ela também cruzou o seu. E da próxima vez que você estiver sozinho na estrada, tarde da noite, se vir alguém parado no meio do caminho, não pare. Nunca pare. Recebi essa história de um rapaz chamado Renato, que morava no interior do Mato Grosso do Sul. Ele conta que o caso aconteceu com seu primo, Daniel, em 2019, quando decidiu trabalhar durante as férias numa fazenda de produção de milho da família, para juntar dinheiro e sair da cidade pequena onde morava. A fazenda era grande, cercada por quilômetros de lavouras e com poucas casas ao redor. Era o tipo de lugar onde a noite é escura de verdade, sem postes, sem vizinhos, apenas os sons da natureza. Daniel ficou hospedado numa pequena casa de madeira nos fundos da propriedade, perto de um antigo galpão de ferramentas. Na primeira semana, tudo foi tranquilo. O trabalho era cansativo, mas ele gostava da sensação de estar longe do barulho da cidade. Só que durante a segunda semana, ele começou a ouvir algo estranho à noite. Sons de passos, não no chão da casa, mas entre as fileiras do milharal, logo atrás da janela do quarto onde dormia. No começo achou que eram animais, talvez tatus ou javalis, mas logo percebeu que os passos eram lentos, espaçados, humanos. Numa das noites, curioso, abriu a janela e iluminou com a lanterna, e foi aí que viu um homem parado no meio do milharal, entre as plantas altas, olhando diretamente para ele.
Estava completamente imóvel, com as roupas rasgadas e algo pendurado no pescoço. Parecia um colar com dentes ou ossos pequenos. Daniel congelou, gritou, mas o homem não se mexeu. Apagou a lanterna, fechou a janela e passou o resto da noite acordado, ouvindo o som dos passos indo embora devagar, esmagando as folhas secas do milho. No dia seguinte, contou ao caseiro da fazenda, um senhor chamado Seu Zeca. Mas a resposta que recebeu foi mais perturbadora do que esperava. "Você viu ele? O do colar? Te viu também?" Daniel perguntou quem era. O velho apenas disse: "Já apareceu antes, sempre depois que alguém entra no campo depois do pôr do sol." Daniel jurou que não tinha feito isso, mas começou a lembrar. 2 noites antes, ele tinha saído para buscar um balde que esqueceu junto à cerca da plantação, já depois das 7. Talvez aquilo tenha sido o convite. Na noite seguinte, dormiu com a faca de trabalho embaixo do travesseiro, mas acordou com o som de algo batendo na porta da frente. 2 batidas, pausa. 2 batidas, pausa. Quando criou coragem e abriu a janela para olhar, viu pegadas no barro fresco. Eram descalças e pareciam grandes demais para um homem comum. Não teve coragem de sair da casa até o dia amanhecer. Foi embora da fazenda no mesmo dia. Antes de ir, Seu Zeca lhe entregou uma cruz feita com 2 galhos amarrados por arame e disse: "Enterra perto da sua janela, só por precaução. Não esquece que quem anda no milho não anda sozinho." Renato disse que Daniel nunca mais falou sobre isso, mas desde aquela noite ele sempre deixa alguma luz acesa, até mesmo quando dorme na cidade. E toda vez que sente cheiro de planta verde e molhada, tem calafrios. Às vezes, o que parece um campo tranquilo durante o dia pode esconder coisas que jamais deveriam ser vistas à noite. Lugares isolados têm regras próprias, e em alguns deles, o silêncio é um aviso. Se um dia você ouvir passos entre o milharal depois que o sol se pôs, não olhe pela janela, porque ele já sabe que você está ali. E a última história de hoje foi enviada por alguém que preferiu não se identificar. Tudo o que sabemos é que aconteceu em 2021, quando ele se mudou para a casa dos avós, no interior do Paraná, depois que os dois faleceram com poucos meses de diferença. A casa era antiga, grande e cheia de lembranças. Os avós tinham vivido lá por mais de 40 anos e, segundo o relato, sempre foram muito reservados. Havia quartos que viviam trancados, cômodos onde ninguém mexia e um porão que, segundo a avó, ninguém precisava usar. Foi no 2º mês morando lá que ele decidiu limpar o porão. Era um cômodo mal iluminado, com escadas íngremes, cheiro de mofo e paredes de pedra. Lá embaixo, entre caixas e móveis velhos, ele encontrou uma porta escondida atrás de um armário desmontado. Uma porta antiga de madeira escura, sem maçaneta visível, apenas com uma trava de ferro. Achou estranho nunca ter ouvido falar daquele cômodo. Abriu com esforço, usando um pé de cabra. Do outro lado, havia um quarto pequeno, como uma cela, com paredes de tijolos escuros, chão de cimento e um colchão encostado num canto. O que chamou a atenção foi o que estava nas paredes: marcas de unhas, arranhões profundos e palavras escritas com algo escuro. Talvez tinta, talvez sangue seco. Entre as frases, uma aparecia várias vezes: "Ele não me deixa sair. O tempo aqui não anda. Não é só a casa que está velha." Sentiu um arrepio tão forte que quase deixou a lanterna cair. Decidiu fechar o quarto e subir. Mas, naquela noite, algo mudou. Começou ouvindo passos vindos do porão. Não era apenas madeira estalando, eram passos pesados, como se alguém andasse em círculos lá embaixo. No 2º dia, ouviu sussurros, frases incompletas, palavras sem sentido, que vinham do fundo da casa mesmo quando todas as luzes estavam apagadas. Na 3ª noite, o barulho parou, mas foi pior. Ele acordou com a porta do quarto entreaberta, mesmo tendo certeza de que a trancou. Ao lado da cama, havia uma marca escura no chão. Um rastro, como se alguém tivesse passado ali com os pés descalços, sujos de lama ou de sangue seco. No dia seguinte, ele trancou novamente a porta do porão com correntes, mas isso não adiantou, porque naquela noite acordou dentro do próprio porão.
Estava deitado no chão gelado, com a lanterna ao lado e a porta da cela aberta. Não se lembrava de ter descido, nem de como foi parar ali. E o mais estranho era o que encontrou no colchão velho, uma fotografia antiga dele mesmo, dormindo em sua cama, com a data do dia anterior. Sem entender nada, correu para fora e passou o resto da noite dentro do carro, estacionado longe da casa. No dia seguinte, decidiu ir embora e nunca mais voltou. O relato termina com uma frase escrita em caixa alta: "Se você encontrar uma porta escondida, deixe fechada. Nem tudo que está trancado deve ser libertado." Algumas portas são esquecidas por um motivo. Algumas casas guardam mais do que lembranças. E às vezes, o que está lá dentro só precisa de alguém curioso o suficiente para abrir. Mas se você ouvir sussurros vindos do porão ou acordar em um lugar onde não deveria estar, talvez você já tenha deixado alguma coisa sair. Ou pior, tenha deixado ela entrar. E se você quiser mergulhar ainda mais fundo no terror, confira a lista com os 15 melhores livros de terror que eu deixei na descrição. São histórias que, assim como essas, vão te seguir mesmo depois que terminarem. Até a próxima!